É. Todo carnaval tem seu fim. Esses dias atrás eu tava jogando aqui no computador com a Gi, a gente tava transmitindo pelo projetor e tava tudo certo. De repente, o computador deu pane nele, que ele começou as ventoinhas a 100%, a tela ficou preta e eu falei, putz, eu reconheço isso. Se você acompanha o canal, você lembra que eu já entrei na garantia com essa placa aqui há 4 anos atrás. A Gigabyte tinha 3 anos de garantia, 2 meses antes de acabar, ela deu pau e deu exatamente isso. Tela preta e as ventoinhas a 100%. Eu falei, puta, eu não acredito, né? Vou ter que pagar para consertar a placa. Só que quando eu tentei ligar de novo, apareceu uma mensagem para eu desligar o computador e conectar direito os cabos de energia da placa. Aí eu desliguei, fui dar uma olhada nos cabos, estavam todos conectados, troquei o cabo. Não funcionou. Troquei a conexão da fonte, não funcionou. Tirei o cabo Ryzen de extensão para colocar a placa na vertical, coloquei ela na horizontal, não funcionou. E aí eu fui ver que todos os passos que eu fiz eram os passos para testar se estava tudo certo com a placa. Na verdade, agora não tá. Vai precisar de assistência técnica, porque deve ter queimado alguma coisa nela. Só que como eu já tô com essa placa há 7 anos, eu já tava sentindo ela dar umas engasgadas em várias coisas, tanto em jogos, mas principalmente em edição. E aí eu resolvi procurar, pesquisar direito, porque eu não acompanhei tão de perto esse lançamento das novas placas de vídeo, porque eu não estava pensando em comprar ainda. E aí, acompanhando tudo, eu acabei comprando a placa que eu não queria. A caixa chegou, tá um pouquinho aberta aqui, tá meio surrada, mas vamos abrir. Inclusive ela tá bem leve, tá? Mas chegou. Aí, ó. Achei que ia ser bem maior, mas esse é o modelo mais compacto. Opa, acabou de sair daqui. Vamos colocar e rezar para que dê tudo certo agora, né? Bom, a placa nova, ela precisa de um adaptador. E esse adaptador já veio com ela, tá? Que é esse daqui que vai dividir em 2. Então, vamos trocar a minha placa antiga e vamos ver como é que vai ficar. Outra coisa é que ela já vem com esse suporte aqui para você prender na altura que você precisa e ela não ficar chacoalhando, tá? Isso é bem legal. Mas eu acho que não vai dar, porque eu tô com as fãs ali embaixo. Não sei se eu vou conseguir prender. Vamos ver. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é testar antes de fechar tudo, vamos ver se está funcionando. Vamos lá. Tudo conectado, vamos testar. Não deu vídeo, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, peraí. Bom, já é outro dia, porque eu fiquei um pouco desesperado que o computador não ligou. Mas na última cena, se você prestar atenção, nas luzes da placa-mãe, dá pra ver que ela passou do VGA e foi pro boot. Então não tá com nenhum problema na placa de vídeo, ela tá funcionando. E eu vi que o monitor piscou algumas vezes. Eu troquei o cabo DisplayPort que tava aqui por um cabo HDMI. Então eu tô achando que deu algum ruim no cabo DisplayPort que eu tava usando quando deu aquele problema lá na placa. Pode ser que tenha queimado o cabo, não sei. Vamos ver. Pronto, agora já tá ligando tudo. Aqui dentro, não sei se vai dar pra ver, mas depois eu mostro com calma, apareceu já a luzinha de boot, então ele já tá ligando. O monitor ali atrás já ligou. Então o que aconteceu? Deu algum problema no cabo e eu tive que mexer em algumas coisas aqui. Eu já sabia que tava ligando, eu fiz o teste antes. Então, ó, tá aqui, tá com vídeo. Eu tive que atualizar a BIOS da placa-mãe e tive que ligar o Resize Bar que não tinha antes, porque parece que a placa de vídeo tava tendo dificuldade em achar o monitor também. Então, mesmo com o outro monitor conectado, ela não achava. Se tivesse os dois conectados, ela não ligava. Aí, se deixasse um só conectado, ele ligava. Aí, quando eu ativei o Resize Bar, funcionou tudo direitinho. Então tá aí, a placa tá funcionando direitinho. Como assim eu comprei uma placa de vídeo que eu não queria? Bom, eu fui fazer a pesquisa. Tinha Intel, AMD e Nvidia. A Intel não tem placa forte o suficiente, eu preciso de uma placa intermediária para cima. Então sobra a AMD e a Nvidia. As placas mais fortes são a 5080 e a 5090, que a AMD não tem concorrente para elas. Porém, elas estão tão caras que elas estão fora de cogitação. Então sobra a 5070 Ti e a 9070 XT, alguma coisa assim da AMD. Eu falei, bom, beleza, tá decidido. O valor delas é completamente diferente, é bem mais barato da AMD e elas têm a mesma potência, então eu vou pegar elas. O problema é que o meu foco não é jogo, o meu foco é produtividade. Eu trabalho com PC, então eu preciso de uma placa boa para poder trabalhar com PC. E aí que tá o problema, a AMD não é tão boa, não tem uma compatibilidade tão boa com o Premiere, por exemplo, que eu uso todos os dias. E a 5070 tem 12 GB, é bastante, mas os 16 GB fazem diferença na hora de editar. Os meus vídeos, por exemplo, qualquer vídeo que eu vou postar tem pelo menos 50 GB de arquivo, então a placa precisa aguentar trabalhos bem pesados em 4K. Então a 5070 normal e a 9070 XT caíram por terra e sobrou a 5070 Ti, que era a placa que eu não queria comprar.
mas mesmo assim eu tô feliz com ela. Mas você comprou Zotac? Bom, eu fui dar uma pesquisada também, a garantia da Zotac parece que deu uma melhorada com o tempo. Eles têm 3 anos de garantia, você registrando a placa em 30 dias, você tem 3 anos de garantia, não um só. Então você tem que registrar a placa, tá? Eu já fiz a minha assim que eu recebi. Pega a nota fiscal, entra no site deles, registra a placa, você tem 3 anos de garantia, salva o e-mail. E tem placas de vídeo, por exemplo, a Palit, que só oferece 2 anos de garantia, e eu não queria isso, eu queria o maior prazo de garantia que eu podia pegar numa placa mais barato possível. E essa placa eu consegui um belo no desconto. A Zotac e a Palit são as mais baratas, né? Mas a Zotac ainda tem uma qualidade muito boa. A Palit eu acho que deve ter também, eu não cheguei a pesquisar tanto por conta da garantia. Mas a Zotac tem uma qualidade boa e qualquer placa que você for pesquisar, qualquer marca, vai ter gente falando bem, vai ter gente falando mal. É produto eletrônico. Produto eletrônico é loteria. Você pode nunca dar problema com ela, como você pode dar problema em uma semana. Por exemplo, minha placa da Gigabyte. Eu tive problema, a garantia foi um negócio muito esquisito assim, mas funcionou. A comunicação foi horrível, mas eles trocaram a placa. E depois de trocar a placa, ela tinha durado quase 3 anos, trocou a placa, ela durou mais 4 anos. Então funcionou. É isso que eu espero que aconteça com essa daqui. Uma dica se você comprar a placa de vídeo da Zotac é baixa o software deles, porque a programação normal da placa de vídeo é quando você começar a mexer nela, ela começar a dar uma esquentadinha, ela vai levar a fan a 100%. Então baixa lá o software deles e coloca em modo de curva, para você não ficar com a ventoinha, porque é barulhento, tá? Se você deixar 100% é barulhento. Mas eu tava jogando em 4K aqui, fazendo alguns testes, ela não subiu a ventoinha 100%, então ela tem uma dissipação de calor boa, mesmo ela sendo esse modelo mais estreito, né? Porque se ela fosse o modelo normal, ela ia ser o dobro do que ela é hoje. Então eu peguei também por conta de circulação de ar, por conta de ser mais barato, tô gostando até agora. É óbvio que se tiver qualquer problema eu vou trazer aqui pra vocês também. Blá 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 blá, quero saber de jogo. Seguinte, eu vou filmar a tela do computador, porque se eu ligar o OBS, o FPS vai cair muito, tá? Mais da metade, então não vale a pena. Estamos em 4K, sem modificador de resolução, taxa nativa de 60 Hz, que é o do monitor, mas está desligado o limite de FPS, tá? HDR também desligado. E nos gráficos está no altíssimo, então tá tudo no máximo. Esse é o Assassin's Creed Odyssey, ele está rodando aqui a 80, 85, 87. Ele tem picos aqui que ele sobe até 100, ó, tá vendo? Ele passa de 100 frames. Mas se tiver muita coisa na tela, ele cai lá para os 80. Então, em 4K no máximo, ele roda muito bem. Se eu ligo o OBS, isso aqui vai para 40, 50, tá? Então, por isso que eu estou filmando a tela aqui, para vocês terem uma experiência real da placa aqui. Vamos para o próximo jogo. Estamos aqui no Red Dead Redemption, tá com resolução 4K, tá em modo janela. O V-Sync tá desligado, baixa latência também tá desligado, tá com buffer triplo. E aqui embaixo tá com tudo que dá para colocar no Ultra, tá? A qualidade da água estava no personalizado, eu vou deixar no alto. Tá sem o DLSS, tá? Aqui no TAA tá alto, FXA tá desligado, MSA tá desligado. E aqui embaixo também tudo que dá para colocar no Ultra tá em Ultra, tá? O que tá no alto é porque vai pro baixo se eu mudar. Vamos ver como é que fica o Red Dead Redemption. Bom, 68... 74, 69, 72, 67. Ele vai ficar aqui na casa dos 70, 60 frames, tá? Ele vai chegar perto dos 60 abaixo, mas não vai chegar a baixar, dependendo do lugar de onde você estiver. Por que eu falo isso? Se você for para um lugar que tem água, aí o negócio vai pesar. Então vamos tentar descer para um lugar ali que tenha água. Ó, aqui cheguei num lugar perto de água, estamos 70, 60. Vamos ver ali onde tem uma queda d'água para vocês verem como que vai abaixar isso aqui. Ó, já começou a descer 63, 60, 62. Então, ó, 59, ele vai chegar na casa um pouquinho dos 50 alto ali, tá? Então, dependendo muito de como tiver. Se você estiver pegando muita imagem de queda d'água, assim, se tiver muita simulação de água, aí vai cair. Mas, fora isso, cara, esse jogo aqui é surreal, em 4K nativo ainda. Eu vou até fazer um negócio, vou ativar o DLSS para ver quanto que a gente vai atingir aqui. Então aqui eu vou ligar o DLSS e vou colocar em qualidade. Então, no DLSS... 86, 78, então ele vai subir aí pelo menos uns 10 frames, até mais, ó, 96. Vamos voltar lá para aquela queda d'água para ver como que vai ficar aqui o FPS. 87, 83, 72. E o DLSS qualidade, você perde um pouquinho, mas é imperceptível. Se você estivesse jogando
sem saber que tá com DLSS qualidade, você não ia notar a diferença na imagem, tá? Então é surreal isso daqui. E vamos pro próximo jogo. E aqui a gente já tá num jogo mais novo, que é o Hogwarts Legacy, tá? Tá em 4K, TA alto, nenhum tipo de aumento, sem geração de quadros, sem baixa latência, sincronização vertical tá desligada e quadro ilimitado, tá? Eu tirei todo esse desfoque de movimento, que isso daqui é só coisa ruim, não gosto disso. Aqui tá tudo no Ultra e aqui tem o Ray Tracing, tá desligado. Então vamos ver como é que fica, por enquanto, nessa configuração aqui. Estamos na casa dos 90 quadros, 93, 91, e ele cai às vezes para 80, 70. Então dependendo do que tiver na tela, dependendo de onde você estiver passando, ele vai cair para casa dos 80. Mas se estiver num lugar mais fechado, com menos coisa, né? Ele vai ficar nos 90 alto até. Então, vamos mostrar o grande problema das placas de vídeo hoje. Aqui eu só vou trocar para o NVIDIA DLAA, que é o modo anti-aliasing da NVIDIA. Aqui eu vou manter tudo a mesma coisa. Aqui tá tudo no Ultra. Eu reiniciei o jogo porque eu tive que ligar o Ray Tracing. Eu coloquei o Ray Tracing no Ultra aqui para a gente ver para onde vai o desempenho dessa placa aqui com o Ray Tracing. Isso aqui é o que capa todos os jogos de hoje em dia. 27 quadros, 30 quadros, 40 quadros... Ainda segura bem, dependendo do reflexo que tem na tela, dependendo do que estiver acontecendo aqui, até segura bem, mas você vê que não é uma experiência que agrada tanto, ó. Aqui já começa a cair para os 30 frames, então, assim, ligou o Ray Tracing, você vai perder muito desempenho no jogo, isso sem o DLSS, tá? Agora eu vou ligar o DLSS pra gente ver para quantos frames vai, e isso com tudo no Ultra, tá? Então aqui eu vou colocar o DLSS e eu vou mudar para qualidade. Então, vamos ver como é que vai ficar. Bom, agora a gente tá com o DLSS ligado. Ele subiu um pouco, tá? Já não tá na casa dos 30 baixo, ele tá no 30 alto e chega nos 50, às vezes 60 frames. Aqui dentro, né, nessa parte que tem bastante reflexo. Agora eu troquei o Ray Tracing pro baixo. Tá tudo no baixo, vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Tá com o DLSS. Ó, já dá pra ver que o reflexo quase não existe mais, tá? Com ele no baixo é mais fácil jogar com ele desligado, porque realmente não faz diferença em questão da iluminação aqui. E você vê que realmente ainda pesa bastante no jogo, tá? A gente tá conseguindo 60, 70 quadros aqui, mas ó, ele cai para 50, então não vale muito a pena. Vamos colocar no médio aqui para dar uma olhada. Bom, o médio já começa a ter reflexo, mas você vê que a qualidade do reflexo não é tão boa assim, né? E ele tá na casa aqui dos 50, vamos ver aqui na frente que sempre cai mais. 55, 60, 63, 53, 52... ele tá segurando bem aqui no médio, mas você não fica acima dos 60 quadros sempre, vai ter umas quedas, tá? Bom, deu pra ver que a placa de vídeo é forte, mesmo rodando em 4K com tudo no Ultra, ela vai rodar bem, o problema vai ser o Ray Tracing, assim como em qualquer placa. Mesmo a 5090, você vai ver que ela vai ter muita dificuldade em alguns jogos, se você for ver gameplays com o Ray Tracing, tudo no máximo, ela vai ter uma dificuldade ali, tem jogos que ela não vai conseguir nem passar dos 60 frames. Então, esse é o ponto de atenção para qualquer jogo, Ray Tracing. Se deixar ele desligado, você vai ter uma boa performance. Dito isso daí que eu mostrei para vocês são só testes. Eu não jogo dessa forma, eu não deixo o FPS ilimitado. Eu sempre deixo limitado a 60 Hz, que é o do meu monitor. Meu monitor ele só é capaz de entregar 4K 60 Hz. Não tem motivo para eu deixar ele subindo até 90, 100 frames, porque vai estar desperdiçando frames. Se você limita os FPS do seu jogo, você deixa a sua placa trabalhar com mais folga. Ela não fica desperdiçando quadros, ela não trabalha numa frequência muito alta, ela esquenta menos, então você consegue trabalhar com ela melhor. Às vezes você consegue até subir um pouco mais os gráficos por conta disso. E no final das contas você vai ter uma experiência muito mais fluida. Então essa é a dica que eu dou pra você. Se você for jogar e seu monitor é 60 Hz, limita o gameplay até 60 Hz para você não ter problema de instabilidade e ter muita queda de frames. Mas como eu disse, jogos não são minha prioridade, apesar de eu gostar demais. O meu foco é a produtividade, então eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá saindo no Premiere também. Bom, aqui a gente tá no Premiere e dá pra ver que aqui tudo é só efeito em cima de efeito. Foi um vídeo que eu fiz que só tem animação nesse vídeo. Ele tá funcionando bem melhor do que tava na placa antiga, tá? Vai ter engasgo, porque depois eu vou falar sobre a configuração do meu PC, mas, ó, dá uma olhada aqui. Se eu for aqui pra frente, ele vai carregar. Se eu der play, ele vai tocar. Deixa eu baixar o som aqui pra não dar problema. E se eu
Esse é o problema, tá? Se eu ficar vindo pra frente aqui, ó, ele vai pensar, e aí ele vai carregar quando eu parar. Vai melhorar bastante, tá? Porque eu não tinha essa velocidade, demorava bastante pra carregar, mas eu consigo trocar de cena aqui com uma tranquilidade bem maior do que tava antes. Então isso daqui pra mim é o que mais faz a diferença. Bom, aqui no Premiere vai ser meio difícil mostrar exatamente o quanto de melhora que eu ganhei, porque a placa de vídeo antiga eu não filmei antes, então é difícil de mostrar. Mas ela tá bem mais rápida do que tava. A questão do meu computador que eu falei que também tem algumas coisas que vão atrapalhar. Por exemplo, o meu processador é um ótimo processador, mas ele é antigo. Ele é o Ryzen 3900X. Então ele tem 12 núcleos e 24 threads. Então ele é um processador muito bom, mas ele é um processador antigo. Ele limita os jogos, tá? Então nos jogos eu não vou ter o melhor desempenho. Se tiver um processador mais rápido, você consegue mais frames. E no Premiere ele dificulta também na hora de você passar por toda a timeline ali, ele vai demorar um pouco mais para carregar. Então isso limita. De resto eu tenho 64 GB de memória RAM DDR4 3200 MHz, eu tenho um SSD de 1 TB, a placa-mãe é da ASUS, a X570. E outra coisa que eu ganhei aqui nessa placa, antes eu tinha uma placa 2080 Super que era PCI Express de terceira geração. E a minha placa mãe, a X570, ela já é de quarta geração. E essa placa nova, a 5070 Ti, ela também é de quarta geração. Então a comunicação entre elas é mais rápida ainda. Então isso foi algo que eu ganhei. Eu perdi o cabo Ryzen, porque ele era de terceira geração, então ia limitar a placa, então eu preferi tirar e deixar ela na horizontal mesmo. De resto, apesar do preço, essa é uma placa muito boa e eu não queria comprar ela, mas acabei comprando e eu tô gostando. Eu vou continuar usando ela aqui, vou continuar jogando com ela, trabalhando com ela, e se eu encontrar algum problema ou se eu tiver que acionar a garantia, também vai ter vídeo aqui no canal, mas eu realmente espero que nada disso aconteça, tá? Porque eu espero que eu passe esses 3 anos aí sem precisar, e se eu for precisar, eu espero que esteja dentro da garantia dos 3 anos, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A placa de vídeo é muito boa, eu tô gostando demais dela. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal, bate naquele sino, assim você recebe todos os vídeos com notificações. Se quiser me ajudar, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!